Olá, vamos continuar aí com o processo de ajuda às ministrações do encontro. Nós vamos falar agora a respeito da ministração da unção da multiplicação. Bom, essa ministração ela é vital, né? O processo de restauração e preparação da vida da pessoa em relação ao ministério, a sua vida com Deus, ao que nós entendemos que tem sido uma espinha dorsal na nossa igreja, que é algo que faz parte do ministério de cada um, né? Entendendo que todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Bem, essa mensagem ela começa justamente falando a respeito do que é a unção. Você vai se apresentar, você vai falar a respeito de qual mensagem que você vai pregar ali e vai apresentar essa mensagem. Nós vamos falar sobre a unção da multiplicação. Mas para entendermos o que é a unção da multiplicação, a primeira coisa é entendermos o que é a unção. E aí tem aquele exemplo, né, que a gente sempre usa no encontro, você pode usar outro, não sei, mas o que a gente tem costumado usar é aquele onde um discípulo e o seu mestre caminhavam, né, e o discípulo pergunta para o seu mestre o que era unção, o que é unção, e o mestre continua andando, tentando explicar para ele que era uma capacitação sobrenatural, e o discípulo olha para um passarinho cantando e fala, puxa, passarinho cantando daquela maneira, isso é unção? O mestre fala, não. E viu uma vaca pastando, né, do jeito dela, fazendo aquela, comendo e regurgitando, como o processo das vacas e tal. Isso é unção? Ele falou, não. Ele falou, então o que é unção? Unção é quando você vê aquela vaca em cima do fio, cantando como aquele passarinho. Então, é um exemplo básico, né, que evidentemente é só para interagir com as pessoas, mas que explica bem o processo de unção sobrenatural. Então, unção, de uma maneira geral, depois que você conta esse pequeno exemplo, é a capacidade sobrenatural que uma pessoa tem de fazer algo. E essa capacidade vem, claro, de Deus, né? Então, quando nós falamos de unção da multiplicação, é a capacitação que Deus nos dá para multiplicarmos em todas as áreas, né? Quando Deus cria o homem, Ele estabelece o propósito dele para o homem através de uma bênção e de uma unção, né? Nós cremos que o mais importante para nós, de fato, não é a salvação, mas o cumprimento do propósito. Por quê? A salvação não é o propósito. A salvação é apenas uma correção de rota. É apenas um recomeço para o homem, para que o homem possa avançar no sentido do propósito de Deus para ele. Então, o encontro ele funciona basicamente como, de um lado, algo para trazer o entendimento a respeito da salvação, mas também preparar cada encontrista ali para sair dali e cumprir o seu propósito em Deus, tendo essa unção ativada na sua vida. Aí desde o começo você pode começar a falar a respeito disso para as pessoas, dizendo que ao final dessa mensagem você vai receber uma unção que vai te capacitar a você fazer coisas sobrenaturais e cumprir o propósito de Deus. É importante essas declarações proféticas porque a pessoa já vai começando a criar expectativa e começa a abrir o coração para essa verdade e para aquilo que vai acontecer durante o apelo. Então você vai explicar para a pessoa a respeito disso, falar a respeito do propósito. E Deus, quando cria o homem, logo no início, né, lá em Gênesis nós lemos isso, no capítulo 1, verso 26 a 28, especialmente no verso 28, ele diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então isso fala de uma bênção e de uma autorização que Deus dá para o homem, para que o homem possa cumprir o seu papel, né? Cumprir com o porquê ele foi criado, que nós entendemos como propósito. Então essa foi a primeira bênção liberada de Deus sobre o homem, e justamente essa bênção revela o propósito de Deus. Deus então dá ali para o homem uma condição para que o homem pudesse continuar fazendo. Então veja, é uma bênção, mas também é uma palavra imperativa para o homem, né? Ele fala frutificai, multiplicai. Então é uma condição já garantida por Deus para que o homem possa cumprir com esse papel. O que acontece muitas vezes é que nós perdemos essa capacidade durante muitos anos, muitas etapas da nossa vida, nós acabamos não experimentando esse processo de bênção, de multiplicação. Então, nós começamos coisas e paramos no meio do caminho, enfim, tem uma série de questões que o pecado traz sobre a nossa vida que nos impede de vivermos esses princípios, ou essa bênção que Deus libera sobre as nossas vidas, né? Então, você pode já falar a respeito desses aspectos, né, de ser frutífero, ser um multiplicador e exercer o domínio, o governo sobre a terra, né? Porém, essa bênção que foi liberada
para o homem foi perdida por conta do pecado. Então o pecado entra e faz com que o homem perca essa condição de bênção. Por quê? O pecado, ele afasta o homem de Deus. Então quando o homem não está debaixo de bênção, automaticamente está debaixo de maldição, porque no mundo espiritual nós entendemos isso, não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você ajunta ou você espalha. Então ou você está debaixo da bênção ou está debaixo da maldição. E a maldição impede que a pessoa seja abençoada. Veja, em todos os aspectos. Muita gente é abençoada na área financeira, mas na sua família vê destruição. Muita gente é abençoada na família, mas não consegue ir para frente na vida, não consegue desenvolver, não consegue alcançar os seus sonhos, projetos. A coisa sempre está parando no meio, sempre as coisas estão ficando estagnadas, né? Então o diabo trabalha nessa questão e nós passamos de dominadores para dominados. Naquilo que nós deveríamos exercer domínio, nós acabamos ficando como escravos daquilo. Aquilo acaba direcionando a nossa vida conforme a circunstância manda. Isso vai contra a natureza que Deus estabeleceu para o homem. Mas quem trabalhou isso? O diabo trabalhou isso. O diabo trabalhou através do pecado, através do engano, através das mentiras que ele estabelece, e as pessoas acabam acreditando que a vida é assim mesmo e acabam se conformando com este mundo da maneira que ele tem se apresentado. Então a pessoa se sente menor do que tudo isso. Deus criou o homem para dominar sobre a terra, mas a terra o domina. Hoje nós vemos, por exemplo, a natureza, né, dominando completamente o homem. Quando nós vemos essas catástrofes naturais, tal, isso é evidência de que o homem perdeu seu domínio sobre a terra. Então se o homem tivesse de fato a bênção de Deus, certamente essas catástrofes não aconteceriam, por conta da bênção de Deus. Então o homem de forma geral passou de dominador para dominado, aí o pecado o dominou, a pobreza acaba dominando, a apatia acaba dominando, a derrota, a esterilidade, enfim, tudo isso acaba sendo um limitador na vida dessa pessoa e no propósito dela, no cumprimento do seu propósito. A pessoa fica limitada na sua vida. Então, algumas questões na nossa vida são evidências de que isso acontece. Por exemplo, a pessoa começa alguma coisa e não consegue terminar, começa um curso, para na metade, não consegue liderar nada, sempre é uma pessoa que recebe ordens, mas nunca é capaz de liderar, de dar ordens, sendo que a Bíblia fala que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. É o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. A pessoa não consegue influenciar ninguém positivamente. A preguiça, o comodismo, a apatia começa a tomar conta da pessoa. Um sentimento constante de frustração, de derrota. A pessoa não consegue enxergar de uma maneira positiva as coisas. Ela acaba tendo a sua autoestima muito baixa. Ela não consegue enxergar potencial em si mesmo. Tem muitas vezes dificuldades na sua vida profissional. Quando começa a deslanchar, alguma coisa sempre impede, parece que atrapalha, enfim. Não estabelece objetivos na vida, ela vai vivendo conforme o som da valsa, o tom da valsa. Ela não consegue determinar os seus alvos e correr atrás deles. E mesmo que projete muitas coisas, parece que as coisas estão sempre amarradas, a coisa nunca flui de uma maneira livre. Mas a grande notícia para nós é que aquilo que foi perdido, que Adão perdeu por conta do pecado, e essa maldição passou a todos os homens, Jesus reconquistou. Em Romanos capítulo 5, sugiro que você estude esse capítulo, em Romanos capítulo 5, leia ali, porque ali vai falar a respeito do que Adão perdeu e de que Jesus recuperou. Então é um capítulo importante para você ler. Porém, existe um outro texto que nós vamos usar como base na mensagem, que é João capítulo 15, que fala da videira e dos ramos. E no verso 8, Jesus diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Perceba que ser discípulo de Jesus está condicionado a dar frutos. Uma pessoa que não dá fruto significa que não vai ser discípulo. Então nós somos chamados para frutificar. Ou seja, a palavra liberada em Gênesis, ela começa a ser aqui, de novo, liberada para o homem, mas também ao mesmo tempo que é liberada, também é cobrada. Então Deus vai esperar frutos. Jesus continua dizendo, lá no verso 16, agora do mesmo capítulo: vós não escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos designei, olha só, vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, até a questão de nós pedirmos, orarmos, esperarmos uma resposta de Deus, está condicionado a gerarmos frutos e esses frutos permanecerem. Mas para que os frutos produzam, para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados à videira. Quem é a videira?
Jesus. Então nós temos que estar ligados em Jesus, e Deus é o viticultor, aquele que cuida, aquele que poda, aquele que limpa para que dá mais frutos. Então nossa vida sempre será muito parecido com o processo de uma árvore frutífera ou de uma videira, onde nós vamos gerar muitos frutos. Perceba que a vide, quando ela dá o fruto, ela não dá um fruto, ela dá milhares de frutos. Então num cacho de uva já temos ali dezenas de uvas, e assim é por vários cachos. Então nossos frutos têm que ser assim, em abundância, como uma videira. De fato, a árvore que é a videira, o pé de uva, é a árvore que mais representa o Senhor Jesus, a igreja. Então precisamos entender esse processo e passar isso para as pessoas, que Deus designou. Ele designou para que a gente vá e dê fruto. Então não tem como uma pessoa ligada em Cristo ser uma pessoa infrutífera, ser uma pessoa parada, estagnada na sua vida espiritual e até mesmo natural. Por quê? Porque essa é uma condição espiritual que atinge nossa vida por completo. Isso tem que ser muito bem explicado para as pessoas. Elas têm que entender que elas foram chamadas para isso. Todos nós fomos chamados para isso. Então, quando a pessoa entende, recebe essa unção, ativa essa unção na sua vida, crê nessa unção, ela começa a produzir os frutos dignos, né, para o Senhor, que vão trazer multiplicação em todas as áreas. E a multiplicação é um testemunho do poder de Deus, não do nosso poder. Lembre-se, a unção é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus, não é nossa. Então Deus nos autoriza a sermos frutíferos, porque a bênção significa isso, é autorizar para prosperar. Então, quando somos abençoados, somos autorizados para prosperar, para multiplicar, para fazer com que a palavra de Deus, através da nossa vida, se cumpra e se manifeste. Então, não tem a ver com nossos recursos, não tem a ver com a nossa sabedoria, nem com a nossa capacidade natural. Embora, evidentemente, a gente vai usar tudo isso para contribuir com o propósito de Deus e com a unção que Deus derrama. Mas, basicamente, é a unção que estabelece a multiplicação e faz com que as coisas cresçam e cheguem ao ponto que de fato Deus quer que chegue. Então nós temos que ser apenas instrumentos na mão de Deus. Quando nós permitimos isso, evidente, Deus ele vai usar a nossa vida de maneira poderosa, que vai fazer com que esse processo continue crescendo e se multiplicando. Em outras palavras, esse processo de multiplicação é como se Jesus estivesse falando assim: olha, o que Adão perdeu, o que Adão falhou, onde ele pecou, eu não pequei, eu não falhei. E eu recupero aquilo que foi perdido para o homem. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem entrou a vida. Então essa vida, essa bênção que Jesus restaura, que Jesus recupera, ele então entrega à igreja, ele devolve ao homem. Seria muito injusto, espiritualmente falando, se por um homem entrasse o pecado no mundo e ficasse assim, né? Mas da mesma maneira que aconteceu a maldição, vem e na mesma mecânica Deus utiliza para trazer a bênção, né? Só que nós hoje entendemos que a bênção que Jesus recupera e dá à sua igreja é muito mais poderosa, né? Por conta justamente do pecado que um dia nos assolou e nos aprisionou. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça veio para abundar de tal maneira, se multiplicar, para que você exale de tal maneira essa graça que você vai tocar a vida de muita gente. E as pessoas vão ser impactadas por esse poder. Amém? Então você acaba se transformando no ventre de Deus aqui na terra. Deus poderia muito bem fazer a sua obra de maneira individual. Ele poderia bradar dos céus com a sua grande voz, com o seu poder e fazer as coisas acontecerem aqui na terra. Mas tem uma grande notícia que nós temos que sempre lembrar. Deus escolheu eu e você. Deus escolheu você, no caso, falando para os encontristas ali, para você ser o ventre de Deus na terra, para você ser o agente de Deus na terra. Isso é um grande privilégio. Ninguém merece isso, não é por merecimento, mas é por amor de Deus pela nossa vida. Ele nos dá essa oportunidade tão tremenda de nós sermos cooperadores dele aqui na terra. Então isso é poderoso. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é multiplicar. Multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Mas de maneira específica, existe algo que nós temos que produzir espiritualmente. É filhos para Deus. Então, se você está falando para os encontristas, se você está aqui recebendo essa unção, você vai sair daqui capacitado a tocar a vida de muita gente, assim como você está sendo tocado aqui. E você procura interagir com as pessoas, pergunte para as pessoas, amém, para as pessoas concordarem com essa afirmação. Por quê? As pessoas que estão ali certamente trarão muitas outras pessoas.
declare profeticamente que eles vão trazer os familiares para esse encontro, que as pessoas vão estar ali, declare profeticamente que os amigos estarão ali, que essas pessoas serão grandes líderes na igreja, já comece a profetizar na vida dessas pessoas ali, e procure ter a resposta delas dizendo amém a esta palavra, né? Então, nesse processo você já está afirmando o seu papel de sacerdote, né, no reino, como já foi falado na ministração anterior. Então, nesse processo, você já está profetizando. Aí você pode fazer um exemplo que eu acho muito bacana de ser feito, que você fala assim, então, como é que Deus age? O que Deus faz? Ele pega uma pessoa e derrama sobre essa pessoa, libera sobre essa pessoa a unção da multiplicação. Então, vamos imaginar que eu aqui, você no caso, que vai estar ministrando, receba esta unção, essa graça de Deus, o amor de Deus, sou tocado por essa verdade, e eu entendo que eu tenho a unção da multiplicação e eu não posso ficar parado. Eu preciso gerar frutos. Os frutos aqui são vidas. São pessoas que vão conhecer a mesma verdade que eu conheci. Então você escolhe uma das pessoas ali dos encontristas e fala assim, então eu vou conhecer, fale o nome da pessoa, vai estar no crachá, e alcança aquela pessoa e começa a andar com ela ali na frente das pessoas ali do encontro. E como se você estivesse pregando para ela, ele vai falando, então eu transfiro tudo que eu recebi para essa pessoa, eu ensino, eu oro por ela, eu acompanho, eu discipulo essa pessoa até o ponto onde vai chegar um momento que a unção de Deus vai ser completa e nós vamos nos multiplicar. Então você separa dessa pessoa e fala, o que acontece agora? Eu continuo com a mesma graça. A mesma palavra que Deus liberou sobre a minha vida, que atuou e alcançou essa pessoa, continua em mim. Então eu vou alcançar outra pessoa. Por quê? A palavra de Deus diz que toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então você vai e alcança outra pessoa. Só que aquela outra que você alcançou, recebeu a mesma graça, vai fazer a mesma coisa. Então veja, era você alcançou um, são duas pessoas. Dessas duas, se você ensinar no momento ali a fazer a mesma coisa, você faz de novo, e aquele que você alcançou primeiro faz também, viram 4. E aí você vai contando esse processo até que vai se multiplicando de 4 para 8, de 8 para 16, para 32, para 64, até que todo mundo faça a mesma coisa no lugar. Perceba como isso é poderoso e mexe com as pessoas. Vai estar todo mundo ali andando, tal, profetizando, falando que Jesus é bom e tal. Isso é uma coisa visível para as pessoas, para elas entenderem como funciona a unção da multiplicação. E como Deus quer que a mensagem do Evangelho seja espalhada de maneira poderosa em qualquer lugar. Veja, um exemplo legal também, ou uma maneira das pessoas pensarem a respeito dessa bênção se manifestando, é assim, se essa unção for vivida pelas pessoas, o que vai acontecer? A pessoa vai ser frutífera e vai multiplicar. Ela vai encher a terra, como encheu ali o salão de pessoas andando. E ela vai dominar sobre ela. Imagina como será a nossa cidade, né? Nem fale Guarulhos ou São Paulo, mas a nossa cidade, se cada cristão entender essa unção e começar a se multiplicar. O que vai acontecer com uma cidade onde a maioria das pessoas serão crentes, servos de Deus? A cidade muda, o crime abaixa, a cidade vai ser uma cidade abençoada, próspera em todos os aspectos. Então isso é encher a terra e dominar, conforme a gente leu lá em Gênesis 1:28. Os 4 pontos da bênção de Deus ali, frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar, então se completa nesse processo, só com a bênção de Deus, só com a unção da multiplicação. Então isso mostra a força que a igreja e os princípios de Deus podem ter quando essa unção ela é crida e aplicada da maneira correta. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas ali, que as pessoas têm essa unção, que elas vão receber essa unção, essa ativação de Deus. E aí, quando as pessoas voltarem ali para os seus lugares e tal, você vai falar para elas assim, então você vai receber essa unção. Você vai receber essa unção e você vai estar ativado. Você vai estar legitimado a usar essa unção na tua vida e na vida das pessoas. Evidente que não vai ser apenas no ministério, isso tem que atuar em todas as áreas da vida da pessoa, nos estudos, na sua família, no trabalho, nos negócios, enfim, em tudo. Essa unção é poderosa, a pessoa tem que crer nisso. Muitas vezes ela viveu uma vida infrutífera financeiramente, chegou o tempo disso encerrar, chegou o tempo de mudança na vida da pessoa, de divisor de águas na vida da pessoa. Se ela crer, e coloque dessa maneira, se ela crer e receber essa unção, a vida dessa pessoa vai ser mudada. As coisas vão começar a acontecer de uma maneira diferente ali. Então, você vai com as pessoas no lugar, você vai chamar a equipe e vai falar, então a equipe vai passar orando por você e vai declarar sobre a tua vida. Receba a unção da multiplicação e eles vão ungir as tuas mãos. O pessoal da equipe vai colocar óleo em suas mãos e vai pegar nas mãos
que simbolizam as obras de cada um, e vão declarar: receba a unção da multiplicação. Evidente que vai ter muita oração ali, mas basicamente tem que se ater a isso, para a pessoa receber a unção da multiplicação. E muita gente vai ser muito tocada ali, mas também, ao mesmo tempo, incentive as pessoas a clamar por isso, porque o clamor traz uma indignação daquilo que foi perdido e o desejo de restauração daquilo que a pessoa quer da parte de Deus. Então, incentive as pessoas a clamarem, não ficarem paradas, simplesmente esperando uma oração, mas elas começando a clamar ali, e com as suas mãos estendidas para o Senhor, e evidentemente quem está ali na equipe vai impor as mãos, vai segurar as mãos e vai declarar essa palavra poderosa. E eu tenho certeza que muita gente vai ser tocada poderosamente e ter ali a sua vida transformada nessa questão por conta dessa unção que vai ser liberada ali. Amém? Então, se você sentir liberdade de fazer o apelo nesse sentido, faça. Se você sentir que deve passar por um pastor ou por um supervisor ali próximo de você, não tem problema, né? Só não faça de maneira estática, né? Dando uma pausa na mensagem. Coloque o pessoal em pé, deixe o pessoal orando para você passar o microfone para ficar mais dinâmico, para não perder, né, o embalo ali das pessoas estarem conectadas e concentradas naquilo que você pregou e na unção que está sendo liberada. Amém? Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nessa mensagem. E através da tua vida, Deus vai usar tua boca, tua vida, os teus dons, tua palavra para tocar a vida de muita gente que anda presa, anda fora desta graça de Deus, dessa unção da multiplicação, e elas vão ser impactadas por isso em nome de Jesus. Vá na graça, saiba que o Espírito Santo está sobre a tua vida, te derramando graça, unção, autoridade para você pregar lá, e vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e detona lá em nome de Jesus.